Você que é professor, pai ou avô, sabe que a literatura infantil ela é grande incentivadora à leitura, mas você pode afirmar se a literatura infantil contemporânea ela é capacitadora de leitor crítico? Pois eu vou apresentar 3 razões para dizer que sim. Vamos conferir? Olá, eu sou Paulo Boca Nunes, escritor, contador de histórias e professor de língua portuguesa. E hoje eu quero trazer para vocês alguns aspectos que eu considero bastante importantes sobre a literatura infantil, especificamente a contemporânea. Eu não vou entrar no histórico da literatura infantil, isso aí eu vou deixar para um outro vídeo. O que eu quero apenas é delimitar o que eu considero como sendo literatura infantil contemporânea. Nesse caso, e é uma opinião minha, eu vejo como sendo aquela literatura produzida nas últimas 2, 3 décadas do século passado, do século XX. Eu também não vou entrar naquele debate sobre o que é e o que não é literatura infantil. Eu vou deixar como todo mundo sabendo, pelo menos reconhecer o que é literatura infantil, antes de nós entrarmos nesses aspectos que eu quero mostrar a vocês. Mas antes de seguirmos, se você gosta desse assunto e de outros que envolvam literatura, cinema e história em quadrinhos, inscreva-se em nosso canal para receber as notificações do YouTube sempre que publicarmos um vídeo novo. Agora sim, vamos para o vídeo. Você deve estar se perguntando de onde é que eu tirei essa ideia de literatura infantil ser capacitadora de leitor crítico. Olha, o leitor da literatura infantil não é um público pequeno. De onde é que eu tirei isso? Tudo começou quando eu trabalhava de contador de histórias, contratado por várias editoras. Elas me contratavam para contar histórias nas escolas que adotavam os livros dessas editoras. Então, elas me davam muitos livros. E eu tinha um quarto cheio desses livros, né? Eu preparava as histórias e contava nas escolas. Com o tempo, eu fui vendo que aqueles livros ali para o público infantil não eram apenas livros de historinhas, era muito mais do que isso. E eu fui comparando com uma literatura que eu conheci quando eu era criança, que era totalmente diferente. Como exemplo, eu trago aqui para vocês esse livro do Figueiredo Pimentel, Histórias da Vozinha. Esse livro aqui foi publicado lá pelo início do século passado ou no final do século XIX, e aqui trazem adaptações de contos de fada, fábulas, mas todas elas, em geral, as histórias, trazem moralidades, ou seja, essas histórias aqui, elas trazem ensinamentos. Esses ensinamentos, é claro, eram voltados para os pequenos, para as crianças. Aqui vinha tudo, nas histórias, vinha tudo que era preciso eles saberem, como a sociedade funciona, aquelas coisas de comportamento, moralidade, enfim, essas coisas. Portanto, essas histórias não traziam, não cabia a elas nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de contestação, de debate, nada. Estava tudo pronto e acabado. Era para ser consumido, ouvido, aceito e seguido. Diferente dessa literatura antiga, tem a contemporânea, que eu chamo de contemporânea, onde o texto já é mais aberto, ele já é mais propício para um debate, uma análise, um questionamento, para um posicionamento diferente do leitor. Como eu disse para vocês, eu analisei no meu livro, esse aqui, algumas histórias infantis, algumas narrativas. Entre esses textos foi esse aqui, O Pintinho que Nasceu Quadrado, da Regina Chanlian. E é sobre esse texto que eu vou falar para vocês agora, mostrar os 3 aspectos que eu considero importantes que tornam a literatura infantil contemporânea como capacitadora de leitores críticos. Essa história aqui do Pintinho que Nasceu Quadrado, ela gira em torno de uma galinhazinha, a Carola. Chegou um momento em que a Carola colocou seu primeiro ovo, mas por uma dessas coisas da vida, ela colocou um ovo quadrado. As outras galinhas, quando viram, ficaram escandalizadas, chamaram o galo, aí o galo chegou e disse para ela, não, tudo bem, você não tem culpa nenhuma de botar um ovo quadrado, agora você bota esse ovo fora e daqui para frente você bota somente ovos normais, ovos ovais, pronto. Só que a Carola disse que não ia botar o ovo fora, porque o ovinho dela acabou e deu. O galo, indignado, condenou-a e expulsou-a do galinheiro. Aí começou a grande jornada da Carola. Nesse ponto, até quero deixar assim um pouquinho claro uma coisa. Tem aquela questão da jornada do herói.
E aqui começa a jornada do herói, da Carola, porque ela foi expulsa, uma galinha novinha, que via o mundo, aquele mundo imenso que ela não sabia o que era, passou a vida toda dela, novinha, dentro de um galinheiro, ciscando, até que botou o primeiro ovo, né, e acabou sendo um ovo quadrado, e por conta disso foi julgada e expulsa daquela sociedade. Ela via aquele mundo como algo imenso. Ali começou a jornada dela. E a jornada dela qual era? O objetivo dela era levar o seu ovinho quadrado, cuidar dele, chocar aquele ovo. Ela tentou vários lugares e sempre tinha algum bicho ali por perto, né, cuidando de algum espaço, era uma árvore oca, uma caverna, até que ela conseguiu chocar o ovo e daí nasceu o seu pintinho quadrado. A partir daí, a Carola viu que precisava tomar um rumo na vida, afinal de contas agora tinha um filho e tinha que cuidar dele, dar um lar para ele. O interessante é que daí na história vai seguindo, por onde ela ia, outros animais viam o pintinho e debochavam dele. A Carola chegou a encontrar um outro galinheiro, mas a dona lá do galinheiro, quem mandava lá era uma outra galinha, não aceitou a Carola por causa do pintinho, e porque o pintinho era quadrado. As dificuldades da Carola eram muito grandes, ela não conseguia achar lugar nenhum. O pintinho via isso. Chegou ao ponto dos dois ficarem dormindo ao relento, com o céu por teto, né? E o pintinho, e até um momento bem importante desse texto, o pintinho começa a questionar a mãe. Por que ninguém gosta de mim? Essa coisa, só porque ele era quadrado, né? A mãe, não, eu gosto de você. Não, eu sei porque a senhora gosta de mim, mas eu quero saber por que os outros não gostam de mim. E aqui eu gostaria de contar uma historinha ou duas para vocês. Numa das tantas apresentações que eu fiz como contador de histórias, uma me chamou a atenção. Foi na Sala Lili Inventa o Mundo, da Biblioteca Lucília Minsen, que fica na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Então, naquela apresentação, eu contei essa história aqui do pintinho que nasceu quadrado. E quando chegou nesse momento aqui da história, do questionamento ali, da reflexão do pintinho e a Carola, mas uma menina se levantou e disse, não tem importância nenhuma em ser quadrado. Em seguida, um garoto mais atrás se levantou, subiu na cadeira e começou a dar um discurso onde já se viu o que o pintinho e a Carola estão passando. Lá pelas tantas, quando via as outras crianças também começaram a se manifestar, foi daqui, foi dali, as professoras ficaram olhando como quem dissesse, meu Deus, essas crianças nunca foram assim. Mas aquilo foi bem bacana, porque elas questionaram, debateram ali. Eu interrompi a história, deixei elas falarem. Vão se manifestar, vão ver o que está acontecendo. Aquilo foi muito bacana. Claro que depois eu retomei a história e fui até o fim, né? Claro. Mas seguindo a história, a Carola e o pintinho ficaram ali ao céu aberto, né? Dormindo, passando a noite. E quando se acordaram, eles viram na frente deles outros animais, para surpresa deles, muito diferentes. Aí eu vou dar até uma lida para vocês quais eram esses animais. Eram animais todos muito diferentes. Um elefante trapezoidal, um coelho triangular, uma girafa espiral, um papagaio retangular, uma tartaruga piramidal, um macaco redondo e um pato hexagonal. E aqui é interessante, né? Eles começaram a trocar, se apresentaram, foram conversando, o que eles estavam fazendo ali. E a Carola e o pintinho perguntaram, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós estamos aqui procurando um lugar onde possamos construir um mundo melhor. Tá, mas e como é que vocês fazem isso? Ah, a gente apresenta ideias, mas a gente, para escolher as ideias, a gente faz uma votação. Fazemos uma votação e a ideia que for mais votada é a que ganha. E aí a Carola e o pintinho perguntam se podem ir junto com aquele grupo ali, com aqueles animais diferentes, né? E eles aceitam. E aí segue aquela caravana de animais diferentes. O interessante é que, à medida que aqueles animais diferentes seguiam pela estrada, outros animais que não eram diferentes, ou seja, animais normais, olhavam aquela caravana e perguntavam, onde é que vocês estão indo? E eles respondiam, estamos indo construir um mundo melhor, onde ninguém se importe em ser quadrado, redondo, espiral, enfim. E esses animais que não eram diferentes, eram normais, eles perguntavam se podiam ir junto. E esses animais diferentes diziam, sim, vamos junto. E à medida que
aquele grupo ia seguindo pela estrada, outros animais que não eram diferentes queriam ir junto, procurar esse lugar e construir um mundo melhor. E é interessante observar nisso, né? Que antes todo mundo debochava do pintinho, mas agora aqueles animais que diziam que estavam em busca de um mundo melhor, todos os outros também queriam se juntar. O que fica muito mais interessante é o final da história. O final da história simplesmente termina assim: aquele grupo indo, seguindo pela estrada, animais diferentes e animais que não eram diferentes, e um texto apenas: e lá foram eles. Essa parte, e lá foram eles, sempre causava impacto entre as crianças, sempre. Porque a história terminava ali, de repente, e elas se perguntavam, ou melhor, me perguntavam, tá, mas e eles conseguiram chegar lá? Conseguiram criar esse mundo melhor? Eu devolvi a pergunta: o que vocês acham? No geral, as crianças sempre querem algo positivo, e na maioria das vezes elas respondiam algo parecido com: sim, eles conseguiram porque era o que eles queriam. Eu vivi outras situações com essa história aqui, em outras contações, em outras escolas, mas aqui ficou bem claro algumas coisas. As crianças, elas se posicionam, elas queriam se posicionar, elas queriam dizer o que pensavam, sentiam, elas estavam vendo, observando, se identificando com os personagens, a Carola e o Pintinho, e depois com aqueles animais diferentes. E é interessante, o final não é como aqueles contos de fadas, aqueles contos, né, bonitinhos lá antigos, e foram felizes para sempre. Não tem isso, não tem isso. E ainda a gente pode se perguntar: e agora? Como é que se constrói um mundo melhor? Fica essa abertura, esse campo aberto para debates e conversas que a gente pode conversar tranquilamente. E as crianças, elas vão ter até, eu digo sim, muitas boas ideias para isso. Bom, mas agora também chegou aquele momento, né, em que eu tenho que dizer para vocês quais são os 3 aspectos que eu considero que fazem da literatura infantil contemporânea capacitadora de leitores críticos. O primeiro aspecto, eu acho que eu já acabei de falar. A literatura infantil contemporânea, ela provoca sim uma manifestação, um posicionamento do seu público leitor, que é a criança. É o caso esse ali da menina que se posicionou, se manifestou quando viu que o Pintinho estava naquele sofrimento, por ser diferente. Aí veio lá outro menino e subiu na cadeira e deu um discurso. Eu espero que eles hoje, creio que são adolescentes, né, sejam jovens ativos como eles foram naquele momento. Porém, naquele momento, sim, provocou neles um posicionamento e uma manifestação. Provocado por quê? Pela literatura. Através da contação? Sim, mas a literatura estava ali presente. O segundo aspecto diz respeito aos questionamentos. Diferente da manifestação e do posicionamento, que são respostas, os questionamentos, eles te levam a debates. É diferente lá daquelas histórias moralistas. Lá tu não discute nada, lá tá tudo pronto, bem acabadinho e olha, definido. Nada para se debater e questionar. Aqui não. Aqui você, nessa história do Pintinho que nasceu quadrado, se pergunta, ou as crianças perguntavam, né? Por que o Pintinho está sofrendo tanto? Qual é o problema em ser quadrado? E no final, eles encontraram esse lugar para construir um mundo melhor? O que eles fizeram para isso? Esses questionamentos vão promover mudanças em quem pergunta, porque daí vai haver a necessidade das respostas. É isso que a literatura infantil contemporânea pode provocar, promover nesses jovens leitores. O terceiro aspecto diz respeito à contextualização social ou familiar. No caso aqui do Pintinho que nasceu quadrado, era a Carola, uma mãe solteira, e o seu filho, indo ao mundo em busca de um lugar, de um espaço, e enfrentando dificuldades dentro dessa sociedade, até que encontram outros animais com o mesmo problema. A sociedade os rejeita e não lhes dá espaço, e juntos eles querem unir forças para construir o espaço deles. Essa contextualização social, ela é muito importante aparecer dentro da literatura infantil, para ver os seus questionamentos, as suas manifestações e os seus posicionamentos de quem? Do seu leitor pequeno. Aquele, desde cedo, ser um questionador,
se manifestar, se posicionar. É isso que a literatura infantil contemporânea, no meu entender, ela promove esse jovem leitor. Bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like, um joinha, inscrevam-se no canal para receberem as notificações do YouTube sempre que postarmos vídeos novos. Até uma próxima. Tchau!